Bom, agora nós vamos entrar no aspecto prático com o banco de dados, né? Então eu quero demonstrar com vocês o uso das tabelas, como exemplificar a criação das tabelas para representar uma estrutura, um modelo de dados que podemos trabalhar na agricultura. Então, para isso, eu quero falar um pouquinho da história, né, desse nosso personagem fictício aqui, o João. O João, ele é um agrônomo. E como agrônomo, João ele está monitorando dados de uma fazenda, de uma propriedade agrícola, né? Então ele passa seus dias, né, o seu tempo aí coletando dados do solo, né, que ele está monitorando, acompanhando as plantações, acompanhando o clima. E para cada talhão, então o João ele anota em uma planilha de informações, né, tudo aquilo que é importante no seu dia a dia. Então, para em cada uma dessas informações na planilha, ele tem anotado lá o nome da propriedade, né? O nome do talhão, a área de cada um, né, da propriedade, do talhão, qual que é o tipo do atributo que ele está medindo. Exemplo aí, o pH do solo, a umidade, temperatura. Ele anota também a unidade de medida, né, que é importante, porque de repente ele fez uma medição com um sensor ou recebeu análise de solo que está em uma unidade de medida, então ele precisa também anotar isso. Ele anota a data de coleta, né, para ter esse acompanhamento, saber quando foi coletado, em que ano, em que safra, né? Então ele tem tudo detalhado. E até mesmo a posição exata, né, daquela leitura. Então ele fez, de repente, uma medição em determinada região, ele anota suas coordenadas, por exemplo, né? Então, são exemplos que esse agrônomo ele tem para o acompanhamento das suas propriedades, os talhões que ele tem atuado. Mas tem uma situação que com o tempo essa planilha ela foi crescendo. Então há anos que ele tem trabalhado com isso, né? E ele tem atendido a várias propriedades, não só uma propriedade. Então essa planilha que ele anota de todas as propriedades que ele acompanha, ela acaba ficando bagunçada, tendo uma dificuldade para que ele possa se encontrar. Então, aqui um exemplo da planilha que o João utiliza para fazer o seu acompanhamento, né, com o nome da propriedade, a área, nome do talhão, os seus atributos, as unidades de medida, data de coleta, valor e coordenadas representando a leitura dos dados. Conversando com uma equipe de TI, né, então João relatou todo esse problema, né, que sua planilha ela está crescendo cada vez mais e tem a dificuldade de localizar determinada informação, agrupar algum tipo de informação para analisar o comportamento daquele atributo. Então, essa equipe de TI sugeriu para que João transformasse essa planilha em uma tabela de banco de dados. Então, para facilitar o seu trabalho, sugeriram criar uma única tabela por enquanto, até que João se acostumasse com o banco de dados, pudesse ter uma maior agilidade para a recuperação da informação. Então, essa tabela foi criada em um determinado banco de dados, né? Então, o banco de dados ele pode ter várias tabelas, como está exemplificado aqui nesse slide, né? E a partir desse banco de dados, posteriormente, né, João poderia desenvolver uma aplicação, um site, uma aplicação web, um aplicativo móvel, né, ou contratar para que alguém desenvolvesse aí essa solução que acesse o banco de dados, disponibilizado, mantido por ele, e apresente as informações de uma forma facilitada, né? Tire alguma informação, algum conhecimento sobre aquela base de dados que João tem montado. Então esse seria o propósito principal. Muito bem, aí nós temos a solução criada, né, estruturada por João, né, então com a ajuda da equipe de TI, chegaram a essa tabela de dados agrícolas. Então nessa tabela de dados agrícolas, ela é composta por alguns atributos, né, então ou colunas, como são chamadas
dentro do aspecto de banco de dados, né? Então, atributos ou colunas. Então, esse modelo de entidade e relacionamento foi criado, né? Então, contendo uma chave primária, tá? Um ID, um atributo aqui para identificação do nome da propriedade, um atributo para identificação do tamanho da área dessa propriedade, um outro atributo aqui, talhão underline nome, para identificação do nome do talhão, a área do talhão, a identificação de qual é o tipo do atributo coletado, a unidade desse atributo, a data da coleta, o valor medido e a posição, né? Então, é relacionada com esse dado. Então, esse é o modelo, e a partir desse modelo, foi escrita aqui, nós podemos, né, então, escrever na linguagem SQL uma instrução para fazer a criação dessa tabela no banco de dados, né? Então, nós podemos perceber que essa instrução SQL, ela contempla o que tem nessa entidade aqui do modelo de entidade e relacionamento. Então, a instrução SQL, para a criação da tabela, essa instrução que o banco de dados vai entender, né, para criar. Então, ela começa assim, ó, create table, o nome da tabela, então aqui é importante que não tenha uns espaços, não tenham caracteres especiais nesse nome da tabela, preferencialmente deixar aqui tudo minúsculo, né? Então, quando há palavras compostas, nós separamos aqui, por exemplo, por um caractere underline. Então, nesse caso aqui, a tabela ficou denominada como dados agrícolas. E essa tabela, então, tem o seu identificador primário, né? Então, essa chave primária, ela foi definida aqui como Big Serial. Então, ao definir como Big Serial, o banco de dados que nós vamos utilizar para a criação dessa tabela, ela vai definir que o tipo de dado associado ao ID é do tipo long, tá? Então, um tipo que consegue ter um número, né, representado de uma forma maior, né? Então, consigo representar uma grande quantidade de números nessa coluna. Então, é a nossa chave primária. Então, o segundo atributo aqui, ele é do tipo varchar, tá? Então, varchar indica que é um tipo textual de tamanho 100. Então, o nome da propriedade pode ter até 100 caracteres. A área é do tipo numeric, tá? Então, nós vamos informar como números. O nome do talhão também, como varchar, indicando que é um texto de até 100 caracteres. Da mesma forma, a área do talhão, numeric. O atributo, a identificação, se é o atributo, se é fósforo, se é potássio, se é umidade, se é o pH, né? Então, também identificado como varchar, tamanho 50. A unidade de medida do atributo, com 20 caracteres, né? É um tipo varchar também, textual, até 20 caracteres. A data de coleta, um tipo específico para a data, né? Que é o tipo date. O valor também, um valor numérico. E, por último, é um texto. Então, essa posição, ele aceita qualquer texto. Então, a ideia é que eu possa registrar ali as coordenadas, né? Então, pode ser no formato WKT, né? Então, ali não está obrigatório, não está restringindo a qualquer formatação das coordenadas, né? Então, eu poderia simplesmente colocar um número separado por vírgula, né? Identificando as duas partes da coordenada, representar como uma estrutura de um JSON, salvar como texto, ou salvar como WKT, né, como tem o exemplo aqui, o point, né, então a coordenada X e a coordenada Y. Então essa foi a estrutura da tabela que o João ele pôde estruturar para armazenar os seus dados. Então alguns benefícios dessa parte dessa primeiro aspecto de criar uma tabela, né? Então, uma única tabela para armazenar esses dados. Então, isso nós chamamos de uma tabela desnormalizada, né? Onde tem toda a informação contida nela. Então, alguns dos benefícios, né? Um benefício que pode se ter com esse tipo de tabela, que a consulta é simples. Então, porque todos os dados estão ali. Então, não preciso fazer uma ligação com várias tabelas para ter toda a informação que preciso. Há um problema também, que é a repetição
de informação. Então, por exemplo, cada leitura que o João fizer, né, cada registro de dado agrícola, ele vai ter que sempre repetir o nome da propriedade, o nome do talhão, a área da propriedade, a área do talhão. E de repente ele pode acontecer que ele informe o nome da propriedade, né, de uma forma, em uma inserção, o nome da propriedade, então ele em outra inserção ele mude um pouquinho o nome é, da propriedade, coloque lá, por exemplo, abreviado algum nome composto que ela possa ter. Então, eu tendo diferenças aí na identificação da mesma propriedade. Ok? Então, essa questão, além da duplicação, a possibilidade de ter identificação diferentes para o mesmo recurso, né? Para a mesma, no caso aqui, entidade que é a propriedade. Então, nós podemos melhorar isso, né? Então, que é assunto dos próximos vídeos, onde nós vamos trabalhar também com um exemplo com essa estrutura de dados na forma normalizada. Mas nesse momento nós vamos fazer uma prática e eu quero repetir aquilo que o agrônomo João fez, né, na criação da sua tabela. Então, acompanhe comigo, nós vamos acessar o Supabase e executar esse procedimento.